Olá a todos, eu sou Elisa Vaz, repórter do Grupo Liberal. Hoje eu estou aqui com o João Calbi, que é doutor em Relações Internacionais, e a gente vai conversar sobre a guerra entre Israel e o grupo Hamas, que completa nesta terça-feira, dia 7, um mês. João, seja bem-vindo à nossa conversa. Obrigado, Elisa. Bom dia a todos. Vamos começar falando um pouquinho de um contexto mais geral. A guerra que completa um mês já deixou cerca de 10 mil mortos, né? Tem 23 mil feridos que precisam de tratamento imediato, segundo a ONU. Então, eu queria que você começasse explicando como que a gente chegou até aqui. Você pode fazer uma contextualização para a gente? Pois não, Elisa. Inicialmente, dizer que é uma guerra multifatorial, correto? Existem diversos fatores influenciando na ocorrência dessa guerra, fatores históricos, disputa de fronteiras, fatores religiosos. O estopim, é claro, aquele ataque atroz, devastador, desumano do grupo terrorista Hamas. O estopim, o início, dessa grande guerra foi também muito por conta desse ataque desumano e a qual a comunidade internacional condena de forma veemente. Mas aí, no caso, Israel e os palestinos já estão em confrontos há muito tempo, né? Muitas décadas. Você pode fazer uma contextualização mais histórica para a gente tentar explicar como que isso se agravou a esse ponto? Sim, Elisa. Inicialmente, como eu falei, né, um conflito marcado por questões históricas, religiosas, já há várias décadas, de disputas, de conflitos. Eu lembro que o território palestino ele já foi demarcado, já teve fronteiras demarcadas por vários outros impérios, partindo dessa questão histórica. Lembrando, né, Império Romano, Império Otomano, Império Britânico, e o britânico, ao final, entregando o gerenciamento da Palestina para a ONU, dizendo da impossibilidade de continuar conduzindo aquele processo, já pelas dificuldades encontradas, né, pelas não resolução, né, pela falta de um diálogo aberto entre as partes e a explosão, né, de diversos conflitos desde essa época. Sim. Perfeito. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação agora desse primeiro mês, desde que o conflito, de fato, começou a se intensificar, né? No dia 7, houve aquele ataque surpresa do Hamas a Israel. Eu queria que você falasse o que a gente viu de lá para cá, desse dia 7 de outubro até agora. Do dia 7 de outubro, iniciando com aquele ataque do Hamas, um ataque, mais uma vez digo aqui, terrorista e condenável, né? Comunidade internacional, as pessoas condenam, né, de forma veemente aquele ataque, deve ser, de fato, condenado. E a reação de Israel, né, que tem, claro, o direito de se defender, Lisa, mas em que proporção vai ser essa defesa? Isso que precisa também ser considerado. Tem sido proporcional essa defesa? Infelizmente, não. Do ponto de vista do direito internacional, essa defesa ela tem sido também condenada. Do direito humanitário, pelas vidas ceifadas, pelas famílias destruídas, pelo deslocamento em massa causado por esse tipo de reação, que também é atualmente condenado pela comunidade internacional, pela própria ONU, que já tentou buscar resoluções para pôr fim ao conflito, ou mesmo para fazer uma pausa humanitária, e não teve sucesso. Não é? Também tivemos alguns entraves, como os Estados Unidos exercendo seu direito de veto às resoluções, o que atrapalha bastante, já que é um grande hegemon do ponto de vista internacional, um ator muito importante que devia contribuir mais para a resolução desse conflito. Uhum. E que tipo de consequências humanitárias e também geopolíticas a gente vê a partir desse primeiro mês de conflito? São evidentes, né? Infelizmente, mais uma guerra que nós assistimos ao vivo e temos visto lá a fome de um povo, a miséria de um povo, a destruição causada à cidade, à faixa de Gaza, né? As famílias todas, né, que perderam entes, né, estão vivendo sob
bombas sobre sua cabeça, o desespero todo, o terror causado também, são questões humanitárias que precisam ser vistas de forma urgente pela comunidade internacional e que a ONU possa ser mais efetiva, né, em busca dessas resoluções que, de fato, ponham fim ao conflito ou mesmo que estabeleçam ali um momento de paz humanitária, uma pausa humanitária, né, para que alguma ação seja mais efetiva nesse sentido de tentar contornar um pouco para essas pessoas, para essas famílias, o sofrimento que elas vêm tendo. Uhum. Na sua opinião, da forma que a gente está vendo aquele conflito hoje, existe uma possibilidade de escalada da guerra e também do envolvimento de outros atores? Isso poderia piorar a situação de conflito? Sim, infelizmente a escalada é uma realidade. Alguns grupos extremistas também já se movimentando, como o Hezbollah, atacando Israel também a partir do Líbano. Então, esse risco de escalada é grande. Outros países árabes estão se posicionando agora contra Israel. Né? No primeiro momento, Israel tentava uma aproximação com esses países e estava tendo eficácia nesse processo de aproximação, mas agora, com o conflito em si, essa aproximação, aos pouquinhos, foi se perdendo. E os países árabes estão condenando agora a forma como Israel está reagindo dentro desse processo de guerra. E esse envolvimento de outros países, como que ele impacta no conflito lá entre Israel e Hamas? Como que a entrada desses outros atores influencia nesse conflito? Influencia no seguinte sentido. São atores que têm poder também de fogo, como se diz, poder bélico, e que podem, né, além de escalar essa guerra, também vai trazer uma série de danos para outros países, para a população que já vem sofrendo, né, dos dois lados, né? A gente tem que acentuar isso também, perdas humanitárias dos dois lados, sofrimento dos dois lados. Quando nós avaliamos as guerras, nós pensamos desse aspecto também, do aspecto humano. Analisamos sobre o ponto de vista dos estados, é claro, né, que fazem o movimento bélico, o confronto bélico. Nós pensamos do ponto de vista da sociedade também, que sofre bastante, é desestruturada nesse processo, e do ponto de vista humano, do sofrimento humano causado por essas guerras. Então, tudo isso, numa escala maior, as perdas serão ainda, infelizmente, maiores. Sim. Você estava falando da ONU e dessas assembleias que a gente tem visto. Algumas propostas já foram recusadas, propostas de resoluções, inclusive a do Brasil, mas a gente tem visto várias reuniões acontecerem. Qual o papel da ONU na resolução desse conflito e quais são os principais obstáculos para aprovar esse tipo de resolução? Os principais obstáculos é a falta do diálogo, da transparência dos interesses das nações. Né? Existem vários interesses das nações que estão em confrontos, em guerras, nós sabemos disso, não é? Interesses econômicos, territoriais, diversos interesses. O que muitas vezes trava esse processo de diálogo, esse processo de paz. E a ONU tem buscado saídas. O Brasil teve uma atuação importante na busca de construção de algumas resoluções para tentar pôr fim ao conflito, ou pelo menos para estabelecer uma pausa humanitária, mas, infelizmente, a ONU não teve sucesso ainda, e eu creio que na história futura, a ONU vai ser muito também condenada, justamente por não ter tido a capacidade de alguma forma, pôr fim a esse conflito, que tem causado já uma tragédia humanitária sem precedentes naquela região. Então, mais confio, claro, no poder do diálogo, na diplomacia da ONU. Creio também que a União Europeia tem um papel fundamental nesse processo de paz, né? Outros países do Oriente Médio também, eu creio que tem uma participação muito importante na construção desse processo de paz. E que a ONU possa ser mais efetiva nas próximas resoluções, nas próximas tratativas, na busca desse diálogo. É a nossa esperança. Sim. A gente tem visto justamente isso, né? Uma demora na resolução desse conflito pela ONU,
dificuldade em aprovar resoluções. Como você acha que a imagem da ONU vai ser modificada depois disso, desses entraves que a gente tem visto? Eu creio que a imagem da ONU já está prejudicada, já está arranhada, não é? Justamente nesse sentido da falta de eficácia das suas ações, Elisa. Entendeu? Não que eles não tenham buscado soluções, já, tanto você vê o processo de construção, de elaboração dessas resoluções de paz ou de pausa humanitária, mas a efetividade, a força da ONU, nós precisamos reconhecer que ela diminuiu ao longo dos anos, né, na construção desses processos de paz, nessa busca do diálogo, nessa aproximação de atores importantes do contexto internacional. Então, eu creio que ela já está com a imagem prejudicada da ONU e que ela possa reconstruir essa imagem na medida em que ela facilite esses diálogos, né, que invista, de fato, na diplomacia e no processo de construção da paz, que é o que todos nós queremos, né, e a ONU deve buscar isso com bastante interesse, com bastante afinco, justamente para tentar mudar a imagem dela, que está arranhada nesse processo, né, pelo tipo de guerra que nós estamos assistindo, né, o desastre humanitário que nós estamos verificando dia a dia e com muita tristeza, muito desconforto naquela região. Certo. A gente viu uma ajuda humanitária entrando ali pelo Egito, né, alguns caminhões com suprimentos. Na sua opinião, a gente sabe que isso não é suficiente. Na sua opinião, qual seria a forma mais eficaz de buscar uma resolução para esse conflito, não só momentaneamente, mas a longo prazo também? Seria justamente esse interesse e essa disposição pelo diálogo, certo? Um forte investimento na diplomacia, na aproximação com os países árabes, um maior envolvimento da União Europeia nesse processo de construção da paz. E que alguns países que têm esse poder de veto não utilizem nesse momento trágico para aquela região. Os Estados Unidos devem evitar usar esse poder de veto nesses momentos de construção da paz, de busca de uma diplomacia efetiva, da construção do multilateralismo que a gente tanto espera e sonha com que aconteça no contexto internacional. Perfeito, João. Muito obrigada pelas suas respostas. Obrigada por ter contribuído com a gente e ter participado da nossa entrevista. Obrigado, Elisa. Muito Até obrigado. Uma próxima. Até a próxima. Bom dia para você e parabéns aí para toda a equipe aí pela cobertura que tem dado aí nesse processo e que a gente chegue ao processo de paz e que todo mundo espera, né, aquilo que a humanidade, que esse processo de construção da paz seja buscada por todos nós, né, que coloquemos isso também no processo educativo, no processo pedagógico de crianças, adolescentes, para justamente fazer florescer essa semente que é a semente da paz.